Recebemos a pergunta da Valquíria, uma pergunta muito importante para ser respondida. Ela pergunta assim: tenho dúvidas sobre o dízimo. Só pode ser devolvido na igreja? E Jesus devolveu o dízimo e os discípulos? Se não tenho salário, como devolver o dízimo? Até de uma mesada ou de uma ajuda financeira? Este tema do dízimo é muito importante. Vamos responder a pergunta da Valquíria e fique ligado, porque pode ser a sua dúvida também. O dízimo é fundamental em nossa vida financeira. É a oportunidade que nós temos de sermos fiéis ao Senhor. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós estamos abrindo a porta da nossa casa, a porta da nossa vida, para que o Senhor faça parte. E quando nós convidamos Deus para fazer parte, Ele vem com as suas misericórdias, com as suas bênçãos. Ele nos concede sabedoria para nós fazermos as nossas escolhas, para nós tomarmos as nossas decisões. A presença de Deus em nossa vida significa bênção, é sinônimo de graça, de misericórdia. E quanto nós precisamos receber sabedoria para conduzir a vida financeira. E quando nós dizimamos, nós exercemos o nosso direito de escolha, de convidar a Deus. Eu gosto de dizer o seguinte: Deus está ao seu lado, meu amigo e minha amiga, querendo lhe abençoar muitas e muitas bênçãos. Mas Ele não vai obrigá-lo a receber essas bênçãos. Você precisa dizer: eu quero receber essas bênçãos. Eu quero, Senhor, estar em seus braços. E nós exercemos o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha, dizimando. É sendo obedientes que nós trazemos a Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Não vou ler aqui os textos que falam sobre o dízimo na Bíblia, a importância de dizimar. Você vai conhecer muito isso na história, quando o dízimo foi estabelecido lá no passado. Você vai encontrar os patriarcas sendo fiéis na devolução do dízimo, Deus orientando que o dízimo deveria ser devolvido do fruto da terra, dos animais. A Bíblia fala muito sobre isso. E a palavra dízimo quer dizer 10%. Então o correto é devolvermos 10% da nossa renda. Mas a pergunta aqui da Valquíria, ela começa dizendo: só posso devolver o dízimo na igreja? A Bíblia nos fala lá em Malaquias, no capítulo 6, no verso 10, que nós devemos levar o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro não era exatamente onde o culto era realizado no templo. Existiam as câmeras onde as pessoas levavam o dízimo em espécie e onde o dízimo era armazenado. Na verdade, a casa do tesouro era aonde o dízimo era administrado. Existiam pessoas responsáveis para gerir e administrar o dízimo. Então a casa do tesouro é onde está a administração do dízimo, que será usado para pregar o evangelho, para propagar o reino de Deus, para edificar o reino de Deus. O importante é que a gente devolva o dízimo àquelas pessoas que são responsáveis por administrá-lo. Você pode devolver o dízimo na sua igreja ou diretamente às mãos ou aos cofres daqueles que gerenciam os recursos. Talvez alguém pense assim: mas eu vou devolver o dízimo para homens que são falhos, pecadores, eles não vão administrar da forma correta, eles podem lançar mão do dízimo para benefício próprio. Eu vou administrar o meu dízimo, eu vou comprar Bíblias para distribuir, por exemplo, vou construir igrejas. Isso está errado, porque dizimar não é um ato de confiança no homem, dizimar é um ato de confiança em Deus, dizimar também é um ato de fé. A nossa responsabilidade é devolver o dízimo. Se aqueles que vão usar o dízimo o fizerem de forma inapropriada, eles vão responder perante Deus. Isso não vai prejudicar o avançamento da obra, porque quem comanda esta igreja é o nosso Deus. Ele, com seu Espírito, vai também prover os recursos para que a obra avance. A segunda pergunta é: Jesus devolveu o dízimo e os discípulos? Eu quero ler um texto nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 23, o verso 23. Jesus estava fazendo uma advertência aos escribas e fariseus. Ele disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus estava advertindo os escribas e fariseus não porque eles dizimavam das pequeninas coisas como ele aqui citou. Estava tudo certo. O problema é que eles dizimavam, mas de uma forma legalista. Não existia aqui justiça, misericórdia, fé. E o que Jesus disse? Continuem fazendo essas coisas, continuem dizimando, porque este é o certo, mas não deixem de fazer aquilo que é
tão importante quanto a justiça, a misericórdia e a fé. Esse texto é uma confirmação por parte do nosso Senhor Jesus Cristo do grande princípio do dízimo. Sobre os discípulos, nós podemos ler vários textos em que os discípulos confirmam sua fidelidade. No início do livro de Atos, nós vemos ali aqueles que eram fiéis vendendo as suas propriedades, compartilhando com os pobres. Nós temos ali no capítulo 5 o pecado de Ananias e Safira. Eles, na verdade, prometeram dar algo para Deus, como é o dízimo pertence ao Senhor, eles não cumpriram o voto, a história nos diz que eles receberam um juízo antecipado para que aquilo fosse uma advertência. De igual modo, devolver o dízimo é uma responsabilidade de todos nós. Eu quero dizer a Valquíria o seguinte: a minha mãe tornou-se uma cristã e não dizimava, porque ela não tinha renda, mas o meu pai a sustentava. Meu pai dava dinheiro à minha mãe para comprar comida para nós, os filhos, dava dinheiro para pagar as contas da casa e ela não tirava o dízimo, porque aquele dinheiro não era para ela, era para as coisas da casa. Mas quando a minha mãe recebeu algum dinheiro por algum serviço que ela fazia, costurando, por exemplo, ela dizimava. Se o meu pai desse um dinheiro para ela e dissesse assim, gaste com o que você quiser, ela dizimava. Portanto, se você é dependente dos pais, se você é dependente do marido, se você não tem uma renda própria, você não precisa dizimar por aquilo que você recebe. Você vai dizimar quando você tiver algo que você vai administrar, que você vai utilizar. Às vezes as pessoas ganham presentes. Qual é o princípio que eu adoto? Se esse presente vai reduzir uma despesa que eu teria, eu dizimo. Se eu ganho um sapato e eu iria comprar um sapato, por que eu não vou dizimar desse sapato que eu ganhei? Nada de errado. Lembre-se de algo importante. Se você tem que errar entre a justiça e a misericórdia, erre pela misericórdia. Não julgue as pessoas, tenha misericórdia por elas. Se temos que errar na questão do dízimo, erre devolvendo o dízimo. Concluindo, se você fosse comprar um pão em uma padaria e você pagasse, e você chegasse em casa e percebesse que você recebeu um troco errado, era para receber R$1 e você recebeu R$2 de troco. Você, como uma pessoa honesta, íntegra, o que você faria? Retornaria até a padaria e daria aquele R$1 que você devolveu a mais. Deus faz o mesmo conosco. Se nós, pela dúvida, devolvemos a mais de dízimo, esteja certo. De alguma forma, Deus vai devolver isso para você. Em bênçãos que até a gente não conhece. Não necessariamente com as finanças, mas a preservação do nosso casamento, a educação dos nossos filhos, a saúde da família, o bem-estar em todos os aspectos. Quando nós somos fiéis a Deus, abrimos as janelas do céu e receberemos bênçãos sem medida. Confie no Senhor, faça a sua parte e a bênção de Deus estará ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.